Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Start. E hoje vamos dar início à nossa série Criando o Seu Próprio Site. Vamos falar a partir de hoje de coisas, ações, passo a passo do que você precisa fazer para ter o seu site hospedado na internet. Bom, então para começarmos, vou usar como exemplo o nosso site do Grupo Start. Vocês podem perceber que aqui nesta URL ele tem um nome, grupostart.com.br. E uma das exigências para que nós tenhamos um site na internet é que ele tenha um domínio, um nome que é só dele. É uma identidade. É algo que mais ninguém tem, só ele. Então, no nosso caso aqui, o nosso domínio é Grupo Start. Então, com certeza não existe nenhum outro site com este mesmo nome, com essa mesma escrita. Pode ser que tenha, sem um Tzinho aqui no final, né, sem um Rzinho aqui, com diferenças mínimas, mas idêntico não existe. Então, logo de início, a gente percebe que aqui na nossa página tem este formulário para colher as informações daquelas pessoas que estão mais interessadas nos nossos produtos ou serviços. Logo abaixo tem a parte institucional, né? Tem a parte de curtir e seguir a gente no Facebook, a parte dos blogs com os nossos artigos e os últimos vídeos que nós temos no YouTube. Então, este é um site básico que as pessoas podem construir. Porém, para que você chegue a este resultado, você precisa, primeiramente, como nós falamos, do domínio e depois de uma hospedagem. Porque tudo que vocês estão vendo aqui é um conjunto de arquivos. E esse conjunto de arquivos fica guardado em algum lugar. Esse algum lugar é a hospedagem. Então vamos primeiro falar sobre o domínio. Como é que eu posso ter um domínio meu? Muito simples. Basta que vocês acessem o site registro.br, este daqui, e ele vai te trazer para essa página. Só existe este site responsável por registrar domínios? Não, existem outros. Mas o que eu costumo usar é o Registro BR. E para que eu possa registrar um domínio, primeira coisa que eu preciso saber, existe outro igual? Porque ele não vai permitir que você registre outro domínio com o mesmo nome. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira, né, a empresa, o Grupo Start não é meu, suponhamos, né, e aí eu quero um domínio Grupo Start. Então eu venho aqui e digito Grupo Start e fazemos a pesquisa. E aí ele diz aqui, olha, o Grupo Start não está disponível para registro. O domínio já está registrado. E aí a gente obrigatoriamente tem que escolher outro domínio. Por isso que a escolha do domínio, muitas pessoas acabam deixando essa parte para o final. Mas a escolha do nome da empresa e do domínio ela é muito importante. Porque se você escolhe um nome da empresa, registra o nome da empresa, começa a trabalhar, e aí agora eu vou fazer um site. E aí você percebe que aquele domínio já está sendo usado, acaba tendo uma inconsistência, porque o nome da sua empresa é um e o nome do seu site é outro. Então o ideal é que você tenha um padrão. Então, quando você pensar em montar uma empresa, junto com esse pensamento, já começa a pensar e pesquisar se aquele domínio vai estar disponível ou não. Por exemplo, vamos testar outro aqui. Casa da Mãe Joana. Vamos ver se existe. Por incrível que pareça, esse domínio também já tem. Tem de tudo. Também já tem. Aí, por exemplo, se eu venho aqui no final, eu quero, porque a minha empresa chama isso e eu não vou abrir mão disso. Então, tudo bem, se eu colocar um aqui no final, aqui ele já fala, tem de tudo 1.com.br, disponível para registro. E aí ele te diz, R$ 40 por ano. Lembre-se que esses valores eles podem mudar dependendo da época que você está vendo esse vídeo. Atualmente nós estamos no mês de março de 2017. Então, se você estiver vendo muito para frente, pode ser que esses valores já tenham mudado. Mas atualmente está em R$ 40 por ano. Então, basta que você venha aqui em registrar, preencha o formulário e aí você vai ter todo o acesso a este domínio que é seu, não é mais de ninguém. Agora você precisa fazer o quê? Ter a hospedagem, porque quando você tiver a hospedagem, você vai poder conectar estas informações do registro com a sua hospedagem. Existem várias empresas de hospedagem no mercado hoje? Existem.
a que eu uso particularmente é a RapidCloud. Se vocês quiserem conhecê-la melhor, aqui no nosso site tem aqui hospedagem de sites que vai direcionar para vocês para essa página. Então o que acontece? Tem a RapidCloud, tem a LocalWeb, tem a Wallhost, que são todas empresas que trabalham com hospedagem. Todas elas têm suas qualidades, todas elas têm seus defeitos, mas isso é natural nos serviços prestados, nas opções que você tem no mercado hoje em dia. O importante é você saber que, em relação à hospedagem, você encontra algumas diferenças na hora de administrar. Por exemplo, a RapidCloud, ela trabalha com um sistema chamado de cPanel. Então você vai administrar os seus arquivos, o seu site, através do cPanel, que é como se fosse um painel de controle onde você vai ter acesso a todos os seus arquivos, aos seus bancos de dados, a navegação dos usuários, como é que o seu site está se comportando. É aqui que você vai guardar os seus arquivos para que as pessoas, quando acessarem o seu site, possam ver. Tem até aqui um gerenciador de arquivos, que é isso que você vai estar utilizando. Em uma outra oportunidade, em uma outra aula, eu vou estar explicando para vocês, por exemplo, como se instala o WordPress através desse cPanel. Tudo bem? Já a Wallhost, a forma de administração ela é diferente. Quando você se cadastra no Wallhost, ele te dá um login e uma senha e você tem acesso a estas informações. Vocês podem perceber que são bem diferentes as formas como eles tratam os arquivos. Pode ver que aqui você tem acesso à hospedagem, aos domínios, e-mail profissional e banco de dados. E para você incluir ou administrar os arquivos, você clica aqui em administrar e inclui os arquivos do seu site, normalmente. Mas eu vejo que essa forma de administração ela tem menos opções para o usuário. Ele tem menos liberdade para executar algumas ações dentro do servidor. Já a RapidCloud não. Ela te dá praticamente acesso livre para você fazer e desfazer. Né? Tanto quanto ao Wallhost, você também tem acesso a e-mails e a instalação de aplicativos aqui tem uma maior facilidade. Por isso que eu prefiro usar a RapidCloud. Ela é melhor do que a Wallhost? Ela é melhor do que a LocalWeb? Eu não sei. Eu sei que eu utilizo aquela teoria de que time que está ganhando, a gente não mexe. Então, eu sempre usei, não tive grandes problemas. Sempre que tem alguma manutenção, eles mandam algum e-mail avisando que vai ter manutenção naquele determinado período. Então, não tem motivos realmente para estar trabalhando com outra empresa. Mas, cada um de vocês são livres para escolher com qual empresa vocês querem trabalhar e saibam que todas elas têm qualidades e defeitos. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tudo bem? Então, aqui nós já vemos duas coisas muito importantes. Que para você ter um site na internet, a primeira coisa que você precisa é de registrar o nome desse site. E a segunda coisa é ter uma hospedagem para guardar os arquivos. E aí você poderia muito bem me perguntar, tudo bem, já registrei o meu domínio, já contratei a hospedagem, e como é que eu faço agora para os arquivos que eu coloquei na hospedagem aparecerem na internet? Porque simplesmente o fato de você ter registrado um domínio e ter a sua hospedagem não quer dizer que acabou o seu trabalho. Você precisa interligar as duas plataformas. E de que forma isso é feito? Quando você contrata, por exemplo, a RapidCloud ou qualquer outra hospedagem, você vai ter acesso a uma informação chamada DNS, né? Que é uma informação que você precisa registrar aqui no registro.br. No caso da RapidCloud, ela te manda um e-mail muito parecido com este daqui. E aí, ela te dá essas duas informações. O ns5rapidcloud.com.br e este IP, e o nameserver2, ns6rapidcloud.com.br e esse número de IP. Basicamente, você não precisa saber o que é isso. Basta que você saiba que é essa informação que vai conectar a sua hospedagem ao registro do seu domínio. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar essas duas informações e vamos colocar lá no registro.br. Aonde que nós colocamos? Eu vou acessar a minha conta e vou mostrar para vocês aonde é. Então, quando a gente volta aqui no registro.br, a gente clica em acessar conta.
digitam o nome do usuário, ou o CPF, ou o nome do domínio, porque são essas informações que ela usa para se conectar. Então eu vou colocar aqui o meu CPF. E a minha senha. Aqui ela te dá a lista de domínios que você tem registrado no seu nome. E aí eu quero conectar, por exemplo, o grupo Start. Então eu clico nele e aqui embaixo tem a parte de DNS. Quando você for fazer isso pela primeira vez, essas informações vão estar vazias. Não vai ter informação nenhuma aqui. Então basta que você venha aqui em registrar. Aqui vai estar alterar porque eu já coloquei. Mas quando estiver vazio vai estar em registrar servidor de DNS. Então você clica aqui e aí você vai ter vários campos. Só que no primeiro você vai pegar o seu e-mail, essa primeira informação, só aqui ó, NS5, só esse trechinho de informação que você vai pegar. Então você vai copiar, então botão direito, copiar, vem aqui e cola aqui. Volta lá no seu e-mail, pega essa segunda informação, botão direito, copiar, volta lá e cola aqui embaixo. Salvar dados. O que vai estar acontecendo a partir daqui? Naturalmente, o registro BR vai pegar essas informações e propagar, passar para a internet, que todos os arquivos que você está colocando aqui no seu cPanel têm que ser direcionados para o domínio que você criou. Geralmente isso demora no máximo um dia. Já aconteceu comigo de casos que apenas em horas isso já estava propagado. Mas o ideal é você esperar pelo menos 24 horas para que isso aconteça e ele faça toda a propagação dos arquivos. Então, feito isso, você já tem certeza de que o seu site está no ar e funcionando. Então, relembrando, primeira coisa que você precisa, reservar o seu domínio. Depois, reservar a sua hospedagem e, por fim, integrar uma com a outra. Então, essas foram as informações iniciais de como se ter um site na internet. Na nossa próxima aula, a gente vai estar explicando o que é o WordPress e como você pode estar instalando ele através do cPanel, que é o sistema que eu uso. E aí, a partir daí, como você pode estar configurando, criando páginas, criando temas e por aí afora. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais!